A transferência ainda vai colocar muito dinheiro no seu bolso. Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao EMA Trader. Eu sou o Miguel e hoje vamos dar início a um novo capítulo da lógica do preço, as confluências. Bom, até aqui a gente já estudou todas as 5 defesas do operacional. Agora chegou a hora das confluências e vamos começar pela transferência do preço. A transferência é uma estrutura extremamente simples de identificar, mas que fortalece muito uma região. Mas antes de explicar a transferência, eu preciso esclarecer uma coisa: defesa e confluência. Muita gente confunde um e o outro, mas isso aqui tem que ser muito claro. Ó. A defesa protege o preço. É a defesa que dá o gatilho de entrada. A confluência não, ela vai fortalecer a região. Onde tem a defesa, a confluência vai deixar mais forte. E ela não gera entrada sozinha. Se tiver só a confluência ali, sei lá, 3, 4, 5 confluências, você não vai para uma operação com base nelas, porque não gera entrada sozinha, só com defesas. Agora vamos entender o que é a transferência do preço. Para entender a transferência, você precisa entender esse conceito. A transferência sempre vai acontecer em uma dessas 4 velas aqui, ou a primeira vela do lote, ou a order block, que é a última do lote, ou a taxa dividida, ou a nova posição. Mas vamos começar aqui pela primeira vela do lote. E uma coisa muito importante da transferência é que precisa, por obrigação, ter pavio na abertura de uma dessas 4 velas. Como estamos olhando aqui para a primeira vela do lote, ela precisa, por obrigação, ter pavio na abertura. Se não tiver pavio na abertura, não vai existir a transferência. Então aqui a gente identificou um lote, vai olhar para a primeira vela do lote e ver se ela tem pavio na abertura. Se tiver pavio na abertura, a gente vai marcar esse pavio, jogar para frente e vai esperar uma venda vier e romper. Pode ser de uma vez só, pode bater aqui e romper depois, não importa, ela tem que romper. A venda rompendo aqui, pronto, esse pavio aqui está apto a fazer a transferência na primeira vela do lote. Então a gente vai esperar uma vela de compra vier e terminar travado exatamente na ponta do pavio. Isso aqui que é a transferência. Porém, não acontece somente dessa forma. Existem mais 2 formas para acontecer a transferência, que é quando a compra vem, nasce aqui embaixo, bate aqui e retrai, deixando esse pavio aqui exatamente na marcação, exatamente na ponta do pavio, fazendo a transferência do pavio com o pavio do fechamento com o pavio da abertura. Lembrando, transferência tem que ser, a primeira vela do lote tem que ter pavio na abertura para acontecer a transferência. Não existe transferência no pavio do fechamento, só no pavio da abertura, vai marcar ele e vai esperar o rompimento. Quando acontecer o rompimento, agora é só esperar a compra vier e voltar travando na região. Aí a gente tem leitura de reversão para a próxima vela. E o último exemplo de transferência que acontece é dessa forma aqui. A compra vai nascer aqui embaixo e pode passar da marcação, romper, não importa até onde ela vá, mas ela precisa finalizar abaixo, terminando travado exatamente na marcação. Ela tem que terminar travada na região. Travou na região, vai deixar esse pavio, obviamente, não importa onde ela bateu, esse pavio não vai importar. Se ela voltar travada na região, travando o corpo no pavio, mesmo deixando esse pavio de liquidez, travando o corpo no pavio, acontece a transferência. E esses são os únicos exemplos de transferência que pode acontecer. Primeiro, vai acontecer dessa maneira aqui, o corpo da vela vai finalizar exatamente na ponta do pavio, fazendo a transferência do corpo com o pavio. Esse daqui está certo. O segundo exemplo, a vela pode bater na marcação e retrair, deixando esse pavio exatamente na ponta do pavio, vai acontecer também a transferência. E desse jeito aqui, que é quando a compra pode passar da marcação, mas ela finaliza exatamente na ponta do pavio, fazendo a transferência do corpo com o pavio, mesmo deixando esse pavio aqui em cima. Esse aqui também está certo. Esses dois aqui estão errados porque essa compra aqui não terminou travada nem com o corpo e nem com o pavio, nesse pavio da primeira vela do lote. Então, esse daqui está errado.
Você não vai considerar isso aqui como transferência. E esse daqui da venda terminando a ponta do pavio com a ponta do pavio aqui também está errado, porque não existe, presta atenção, não existe transferência de venda com compra ou compra com venda. Não existe. Ou é compra com compra ou venda com venda. Desse jeito aqui está errado. Não tem leitura aqui. Agora vamos para o exemplo da order block. O que é a order block? É a última vela do lote. A gente identificou aqui que essa aqui é a última vela do lote. E o que precisa acontecer por obrigação para existir uma transferência? Pavio na abertura. Então a gente precisa, por obrigação, que essa order block tenha pavio na abertura para que ocorra a transferência do preço. Então, quando acontece aqui o pavio na abertura, a gente vai marcar ele, vai jogar para frente e vamos esperar uma venda fazer o primeiro rompimento. Quando acontece o primeiro rompimento, pronto, esse pavio da order block está apto a fazer uma transferência do preço. Então a gente vai esperar aqui a compra, porque não existe transferência de venda com compra ou compra com venda, tem que ser compra com compra ou venda com venda. Então nesse caso aqui, a gente vai esperar a compra vier e terminar exatamente assim, fazendo a transferência com um corpo no pavio. Ou a compra também pode bater na região e retrair, deixando esse pavio aqui exatamente na ponta do pavio da order block, fazendo a transferência também. E terceiro e último exemplo de transferência é quando a compra pode vir e passar da região, não importa até onde ela vá, ela tem que voltar travando com o corpo na ponta do pavio da order block. Fazendo assim, deixando essa liquidez aqui, não importa, ela vai fazer a transferência aqui, travando o corpo na ponta do pavio, fazendo a transferência assim. Então, de novo, a gente tem esses três exemplos como os únicos possíveis certos para fazer a transferência, que é a vela terminar com o corpo na ponta do pavio, a vela terminar com o pavio na ponta do pavio, ou ela pode passar na marcação, mas finalizar com o corpo na ponta do pavio, mesmo deixando a liquidez. Agora, esses dois últimos aqui, a compra passando e não travando na ponta do pavio, aqui não acontece transferência, porque não travou a ponta do pavio com a ponta do pavio e também não travou o corpo na ponta do pavio. Então, não existe transferência aqui. E a venda aqui, apesar dela ter travado a ponta do pavio com a ponta do pavio, não acontece transferência porque é venda com compra. Então não existe aqui transferência. Agora, para o caso da taxa dividida, a taxa dividida a gente sabe que ela é uma dupla da mesma cor, onde não pode ter pavio ou no fechamento da primeira ou na abertura da segunda. Ou não deixa pavio de nenhum dos lados. Aqui a gente tem taxa dividida. Porém, o que eu disse para acontecer a transferência tem que ter, por obrigação, pavio na abertura. Se não tem pavio na abertura, não ocorre a transferência. Então a gente precisa do único padrão possível para que tenha pavio na taxa dividida, que é quando tem pavio na abertura da segunda, mas não tem pavio no fechamento da primeira. Aqui a gente tem uma taxa dividida e tem o pavio da abertura, que a gente precisa ter por obrigação para ter a transferência. Então aqui a gente vai marcar a ponta do pavio da taxa dividida, vai jogar para frente e vamos esperar uma venda vir rompendo, não importa o jeito que ela vai romper, ela só precisa romper e pronto. Esse pavio aqui está apto a fazer a transferência do preço. Então a gente vai esperar uma vela de compra vier terminar travada exatamente assim, com o corpo, travando com o corpo na ponta do pavio da taxa dividida. Aqui a gente tem a transferência na ponta do pavio da taxa dividida. E o próximo exemplo de transferência é quando a compra vem, bate na ponta do pavio e retrai, deixando essa liquidez aqui, esse pavio aqui no fechamento. Fazendo então a transferência do pavio do fechamento com o pavio da abertura da taxa dividida. E terceiro e último exemplo é quando a compra vem e passa da marcação e volta travando na região, travando o corpo na ponta do pavio, mesmo deixando a liquidez. Então, recapitulando aqui, a gente identificou uma taxa dividida, identificou a ponta do pavio da taxa dividida, marcou ele e esperou o primeiro rompimento. Quando aconteceu o primeiro rompimento, esse pavio se tornou apto a fazer a transferência. Aí, se acontecer um desses três casos aqui, ou
o corpo termina travado exatamente na ponta do pavio, acontece a transferência e a gente tem leitura de reversão para a próxima vela. Ou a ponta do pavio termina exatamente na ponta do pavio da abertura da taxa dividida, fazendo assim então a transferência do pavio com pavio na taxa dividida. E terceiro e último exemplo, a compra pode passar da marcação, mas ela precisa terminar exatamente na ponta do pavio, fazendo a transferência. Esses dois últimos casos aqui, esse daqui da compra não terminou travado nem com o corpo no pavio e nem o pavio no pavio, então não existe transferência desse jeito. E por último caso, essa venda aqui não fez transferência porque é uma taxa dividida de compra. Então, se é uma vela de compra, não tem como fazer transferência de compra com venda. E quarto e último exemplo de vela é na nova posição. E como que a gente identifica a nova posição? Tem três jeitos possíveis de a gente identificar uma nova posição. Ou é a próxima do rompimento de um lote, ou é a próxima do rompimento de uma vela de comando, ou a próxima do rompimento de uma taxa dividida. Não importa o caso, a próxima é sempre uma nova posição. Então, vamos fazer aqui uma vela de comando. Aqui está a abertura do comando, então quando uma compra vier e romper essa marcação aqui da abertura, a próxima que nascer, independente da cor dela, é a nova posição. Então, aqui está a nova posição de continuação. Mas para ter a transferência, o que precisa ter por obrigação? Pavio na abertura da vela. Então aqui a gente identificou o pavio na abertura, vai marcar ele e jogar para frente. Jogou para frente, agora a gente precisa que uma venda venha rompendo este pavio para inverter a polaridade e a compra conseguir rejeitar aqui fazendo a transferência. Então a gente vai esperar aqui agora a compra vier e travar exatamente na ponta do pavio da nova posição. Eu vou até diferenciar essa nova posição da taxa dividida para não confundir. Aqui, ó. Agora ela não é mais uma taxa dividida e sim uma nova posição só. Então essa compra aqui travou exatamente na ponta do pavio, fazendo a transferência na nova posição. Segundo caso aqui, quando a compra vier rejeitando, bater aqui na marcação e terminar aqui embaixo, mas a ponta do pavio do fechamento terminou em simetria com a ponta do pavio da abertura da nova posição. E terceiro e último exemplo válido é quando a compra vem e passa da marcação e termina exatamente em simetria com a ponta do pavio da nova posição, mesmo deixando esse pavio de liquidez aqui. Esses são os três únicos exemplos possíveis de transferência do preço. Ou o corpo termina travado na ponta do pavio, ou a ponta do pavio com a ponta do pavio, ou o corpo na ponta do pavio, mesmo deixando essa liquidez aqui. Esses são os três únicos jeitos que acontece a transferência em todas as quatro velas aqui. E esses dois últimos aqui, a gente já sabe que não tem transferência aqui, porque não terminou nem com o corpo no pavio, nem o pavio no pavio. Então aqui a gente sabe que não tem transferência. E esse daqui não tem transferência, apesar de o pavio ter terminado na ponta do pavio. Não tem transferência porque é uma vela de venda com uma vela de compra. Então não existe. Além de que este pavio aqui, em todos os casos, esse pavio é da abertura. E sabemos que o pavio da abertura não rejeita nada. Então, apesar de ser venda com compra ainda, esse daqui é o pavio da abertura, então não rejeita nada. Finalizando aqui então, os únicos jeitos que pode acontecer a transferência. Na primeira vela do lote, vai marcar a ponta do pavio, tem que ter a ponta do pavio por obrigação, senão não tem transferência. Marcou o pavio, jogou para frente, esperou o rompimento e não importa a cor da vela, tá? Eu dei o exemplo aqui na vela de compra, mas poderia ser facilmente uma vela de venda aqui e uma vela de compra romper e a venda terminar fazendo a transferência. Então não importa a cor da vela, não é só com a vela de compra que acontece, aqui só foi o exemplo na compra, mas acontece também na vela de venda. Então aqui na primeira vela do lote, marcou o pavio, esperou o rompimento e vai esperar um desses três jeitos aqui para pegar uma operação de reversão para a próxima vela. Lembrando, transferência é uma confluência para uma reversão para a próxima vela. Transferência na order block. A gente identificou um lote aqui, então a order block a gente sabe que é a última vela do lote, então é só olhar para a última aqui. E precisa ter, por obrigação, pavio na abertura. Tendo pavio na abertura e teve o rompimento, pronto, esse pavio está apto a fazer a transferência. Agora
Só esperar a compra ou venda, dependendo de qual cor a vela a order block seja, ou qualquer uma das 4 velas aqui. Nesse caso aqui é uma vela de compra, então tem que ser compra para fazer a transferência. Vai esperar a compra vir travar exatamente o corpo no pavio, vai acontecer a transferência, ou o pavio com o pavio, ou o corpo travando no pavio, mesmo deixando o pavio de liquidez. Esses são os 3 únicos exemplos para acontecer a transferência. Só que para ter transferência no pavio da taxa dividida, tem que ser este padrãozinho aqui, quando não deixa pavio no fechamento da primeira, olhando para a dupla da mesma cor. Não pode ter pavio no fechamento da primeira, e a segunda tem que ter pavio na abertura por obrigação. Tendo pavio aqui na taxa dividida, vai jogar para frente e esperar o primeiro rompimento. Depois do primeiro rompimento, pronto, aqui esse pavio está apto a fazer a transferência. Então, essa compra aqui, travando com o corpo na ponta do pavio, vai fazer a transferência no pavio da taxa dividida. Esse segundo exemplo aqui, da compra vindo e travando com o pavio na ponta do pavio da taxa dividida, também acontece a transferência aqui. E terceiro e último exemplo, quando a compra vem, trava com o corpo na ponta do pavio, mesmo deixando essa rejeiçãozinha aqui em cima, esse pavio de liquidez. E a nova posição, a gente sabe identificar que é a próxima do rompimento de uma das 3 estruturas, ou a primeira do lote, ou a taxa dividida, ou uma vela de comando. Nesse caso aqui, foi uma vela de comando, ou a primeira vela do lote, né? Não dá para saber aqui, mas uma vela de comando. Vela de comando foi rompida, a próxima é a nova posição. Então, precisa ter por obrigação pavio na abertura dessa vela. Tendo pavio na abertura e acontecendo o primeiro rompimento, este pavio está apto a fazer uma transferência. Então, quando a compra vier e travar exatamente na ponta do pavio, vai acontecer a transferência. Da mesma maneira, dessa forma aqui, quando a compra vem e trava com o pavio na ponta do pavio, fazendo a transferência. E terceiro e último exemplo, quando a vela vem e passa da região, mas termina voltando e travando exatamente na ponta do pavio, acontece a transferência. E lembrando, a transferência não só acontece na vela de compra. Aqui só foi um exemplo e podia ser facilmente as velas de venda aqui fazendo transferência. Agora a pergunta é, qual dessas transferências aqui fica mais forte para pegar uma operação? Bom, a transferência mais forte fica entre essas 3 velas aqui. Ou a primeira vela do lote, ou a taxa dividida, ou a nova posição. Na order block é mais fraco porque a order block não é defesa. Ela só vai ter o pavio aqui para fazer a transferência, mas ela não tem defesa aqui nessa vela. A primeira vela do lote a gente sabe que tem domínio de defesa na abertura e pavio da abertura. Teve rompimento, mudou a polaridade, então ainda assim ainda tem a defesa aqui vendedora. Da mesma maneira aqui na taxa dividida. Aqui é uma taxa dividida de compra. Então a gente sabe quem domina o comprador aqui. Quando acontece o primeiro rompimento, muda a polaridade e se torna defesa de venda. Então, além de acontecer a transferência, está rejeitando o pavio da taxa dividida como defesa. Então, também fica forte aqui. E na nova posição aqui também é a mesma coisa. A gente sabe que é uma defesa, tem o seu domínio comprador aqui, antes do primeiro rompimento, por ser uma vela de compra. Depois do primeiro rompimento, inverte a polaridade e se torna defesa de venda. Então, além de ter a confluência da transferência, tem a defesa da nova posição, defesa da taxa dividida e defesa da primeira vela do lote. Só não tem defesa aqui na order block, mas ainda assim tem a transferência nela. Agora vamos para o gráfico para mostrar exemplos na prática de como acontece uma transferência. Olha só, batendo o olho aqui no gráfico, a gente já achou uma transferência acontecendo aqui, ó. Esse pavio aqui é um pavio de nova posição, porque essa compra aqui, apesar de não ter rompido, fez o travamento na vela de comando, tornando essa vela aqui uma nova posição. Já tem aula no canal falando sobre travamento da defesa, inversão de polaridade, qual defesa está válida, qual defesa está inválida, tá tudo no canal aí. Então dá uma passadinha aí para você ficar ligado numa situação como essa. Então aqui a gente sabe que esse pavio aqui é pavio de nova posição. Teve o primeiro rompimento. Lembra que eu disse que não importa se é uma vela só rompendo ou se é um preço quebrado, não importa. Se for rompido, esse pavio aqui está apto a fazer uma transferência. A gente vai marcar ele, vai jogar para frente,
E aqui a gente encontrou esse pavio aqui fazendo a transferência do preço, igual no segundo exemplo que eu mostrei, quando o pavio bate exatamente na ponta do pavio fazendo a transferência. Então a gente tem leitura de reversão para a próxima vela. Então a gente pegaria uma venda para essa daqui tranquilamente por causa da transferência. Então a gente pegaria uma na abertura e duas na retração e ganharia na retração. Daria para pegar essa venda aqui também, pagaria, mas não teria a influência da transferência por causa da retirada de pavio aqui. Essa compra aqui tirou o pavio com esse daqui, então o preço ainda está na região aqui de baixo, ó. O que tiver de defesa aqui vai segurar o preço para cair aqui a partir da confirmação que foram essas velas de compra aqui. Travou na região de defesa, pegaria essa venda aqui. Ah, mas como assim? Esses dois pavios aqui fizeram retirada de pavio. Fica tranquilo que já vai vir uma aula sobre retirada de pavio também. E na próxima aula nós vamos dar continuidade na saga das confluências. E você vai perceber que quando elas se juntam, o mercado passa a fazer mais sentido para fazer a leitura. E se você quer aprender essa metodologia na prática, participar de mentorias gratuitas e operações ao vivo, entre no grupo do Telegram, o link está na descrição. Se essa aula te ajudou, já deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você já usava transferência ou esse conceito é novidade para você. E lembre-se, seja seu próprio indicador, aprenda a pensar, não a copiar.